Bom dia, São Paulo. Feliz de estar aqui nesse sábado com vocês. É o meu quarto Inside Track, primeiro em São Paulo, minha terra natal. São eventos muito legais, né, esse dia, muita informação. E hoje eu venho trazer para vocês algumas informações, até o meu amigo Fábio, que antecedeu, ele preparou vocês para a minha apresentação, sem querer. Principalmente depois, a partir da parte dos vilões, né? Porque agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como isso foi implementado dentro da Y Tecnologia. A Y é uma empresa de 12 anos de mercado. Nós trabalhamos com soluções complementares ao SAP. Então, nós desenvolvemos soluções que complementam a experiência do cliente com o SAP. Um exemplo, conciliação de cartões. Então, quando você faz uma compra num mercado, numa farmácia, aquela sua compra de crédito tem que ser conciliada, para efetivamente saber se o cliente vai receber ou não. Todo mundo acha que, mas como tem que reconciliar? Não cai na conta? É, mais ou menos. Então, tenho certeza que todos aqui, em algum momento, nossa solução conciliou alguma venda que vocês fizeram em alguns dos nossos clientes. Bom, eu divido essa agenda em 3 partes. Tá? A primeira que é sobre se você conhece o BTP. E, para isso, eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui conhecem o site do Discover Center da SAP? Muitos não conhecem. É impossível você arquitetar em BTP sem ter esse cara no favoritos do seu browser. Por quê? BTP, eu converso com muita gente, às vezes o pessoal, até clientes, né, eles falam, Integration Suite. Não, não é Integration Suite. BTP é uma plataforma. Dentro dele tem 84 serviços diferentes para você escolher o que você quer usar na sua arquitetura. Então, lá dentro, você tem um banco HANA. Você precisa de performance na sua aplicação? Tem um banco HANA. Você contrata e usa. Eu não quero fazer ABAP Cloud. Eu quero desenvolver em Nodes. Então, você vai usar o Cloud Foundry. Eu vou usar certificados digitais. Legal, você tem a Credential Store, que é um cofre. Então, são 84 serviços dos mais tecnológicos possíveis que você casa na sua arquitetura. Ou melhor, você pode criar variações de arquitetura, o seu cliente escolhe qual que ele quer. Então, esse é um cara que eu peço que todos coloquem no favoritos, quem quiser trabalhar com BTP. E ele é muito legal, porque a SAP, quando criou, ela fez uma área que, quando você clica sobre um serviço, você recebe 3 informações muito importantes. A primeira é uma arquitetura base resumo, do que ela faz, o seu propósito. Tá? A segunda é como isso é cobrado. Então, cada serviço tem uma métrica de cobrança, pode ser por usuário, por capacity units, por memória, enfim, né? Então, você vai entender para você até preparar, né, o payback do seu projeto. E as missões. As missões são a parte mais legais que tem dentro do Discover Center. Por quê? A SAP preparou uma área que qualquer pessoa, não precisa ser cliente, não precisa ter conta corporativa, pode ser o seu Gmail, você cria uma conta no BTP. E você entra na missão e ele faz um passo a passo de como você usa aquele serviço. No final, quando você chegar na etapa final, você vai estar capacitado a usar ele dentro do seu projeto. E você tem suporte da comunidade SAP. Lá vai ter o nome de uma pessoa, o e-mail dela, da própria SAP, que você pode estar consultando, mandando e-mail, perguntas, questionamentos. Então, isso ajuda no entendimento do serviço, como utilizar ele. Então, é uma parte muito importante e interessante que a SAP disponibilizou para todos. A segunda parte, e essa mais importante ainda, principalmente depois de abril de 26, que é a API Hub da SAP, api.sap.com. Quem conhece aqui esse site? Até então, estava todo mundo acostumado a fazer codificação, interagir com a SAP através das funções, expor RFC da função standard e tudo mais. Só que, em abril de 26, a SAP baixou uma política proibindo isso. Então, qualquer pessoa que... E isso foi a vida inteira feita. Essa era a forma. Então, isso até criou burburinhos do mercado, as comunidades e tudo mais. Mas a SAP falou que agora, quem quiser interagir em compliance com a SAP junto ao S/4HANA, tem que ser através das APIs e CDS publicadas. Qualquer coisa diferente disso, você está em não compliance. Então, e muda tudo.
É totalmente diferente. Quem sabe que a pessoa codifica ali, vou fazer um lançamento em FI, eu usava a função document post. Não existe mais document post. Aqui é journal entry, é uma API totalmente estruturada, totalmente diferente. Né? Então, aqui é um ponto de todos também têm que estar navegando, entendendo e interagindo. Né? Quando você vai para um private cloud, ainda você poderia continuar fazendo, usando as funções expostas por RFC e tudo mais. No public, não, você já não consegue mais fazer isso. Então, se eu quero trabalhar com o S/4HANA Public, obrigatoriamente eu tenho que seguir o que está aqui. Eu não consigo fazer de outra forma. Aí não é nem não comply, simplesmente você não consegue. Bom, a Y nasceu há 12 anos, como eu expliquei para vocês. Então, nosso desenvolvimento era feito em ABAP, add-ons, como a SAP, né, ela pregava. Só que quando chegou em 24, durante o SAP Now, mais ou menos na época do SAP Now, a SAP colocou que, naquele momento, né, a princípio, em dezembro de 25, quem certificou suas soluções certificou, quem não certificou, não certifica mais. E falou que o prazo, que antes era de 2 anos, aumentou para 3, ou seja, 28, ninguém mais teria soluções ABAP e add-ons certificadas. Isso também criou um grande burburinho no mercado, e eles mudaram um pouco. Eles mantiveram as certificações add-ons, mas com níveis de Clean Core, de 1 a 4, o 1 melhorzinho, o 4, o menos aderente. E criou a certificação Clean Core. Essa, nenhum ABAP add-on consegue. Só que o ABAP add-on, quando nós criamos eles na época, ele era muito bom. Por quê? Nós estávamos dentro do ambiente SAP do cliente, e, ao mesmo tempo, ele era ruim. Por que era ruim? Porque nós estávamos dentro do ambiente SAP do cliente. Mas por quê? Bom, nós temos 40 clientes. Todo cliente tem um dev que é uma produção, ou seja, são 120 ambientes. Quando a gente precisa atualizar alguma coisa, nós temos que atualizar 120 ambientes. Nosso conciliador, que eu falei para vocês no início, ele concilia 150 parceiros diferentes. Cada parceiro tem, em média, 3 tipos de documento. Então, são 450 multiplicado por 120, você vê o tamanho da dor de cabeça que é fazer sustentação de tudo isso. Mas era assim, até então não tinha muitas opções. Mas lá em 24, quando nós ouvimos isso da SAP, nós fomos falar, espera aí, se não vai ser mais add-on, não pode mais certificar, mesmo a SAP voltando atrás, a gente continua nessa linha de pensamento. Então, para onde a gente tem que ir? Temos que ir para SAP BTP. Então, em 24, começamos a pensar em SAP BTP, migrar nossas soluções e levar tudo para lá. Só que, quando a gente chegou no BTP, nós deparamos com um cenário de arquitetura. Bom, nós vamos utilizar o BTP do cliente. Tá, espera aí, o que isso significa? Eu continuo tendo que instalar soluções em ambiente SAP, em ambiente BTP diferente, de cada um dos nossos clientes. Tá, primeiro, esse é um problema. Começamos o segundo problema. E se o cliente não tem BTP? Tem um monte de cliente que não tem BTP ainda. Não instalamos. Terceiro problema, bom, eu quero usar um banco HANA, eu quero usar Credential Store, eu quero usar Cloud Foundry, eu quero usar tudo que o BTP me permite de tecnologia. E se o cliente não comprar aquele serviço? Falar, não, João, eu não quero um banco HANA. O que acontece? Não instalamos nossa solução. Ou seja, o modelo de arquitetura single tenancy, que nós chamamos, ele não para de pé para o nosso modelo de trabalho. Lá vamos nós garimpar informações na web. Né? E aí nós chegamos num modelo multi-tenancy. No modelo multi-tenancy, o BTP é da Y. Então, não precisa nem que o cliente tenha BTP. A Y escolhe os serviços que nós queremos utilizar dentro do nosso BTP. Então, nós temos um banco HANA, nós temos Cloud Foundry, nós temos o Credential Store, Cloud Log, nós temos tudo que a gente quer lá dentro. E aí nós desenvolvemos a solução. Só que aí nós entramos num problema de governança. Por quê? Eu vou ter os dados dos clientes misturados em tabelas? Vou criar uma coluna chamada código do cliente? Nenhuma governança de cliente ia permitir instalar essa solução. Então, durante nossas pesquisas, nós encontramos o conceito do multi-tenancy em BTP, que foi um grande problema também, porque no Brasil não tinha profissionais com conhecimento dessa arquitetura. Nós tivemos que apelar para a SAP da Alemanha.
E mesmo na SAP da Alemanha, levou 5 meses para fazer isso aqui para no ar de forma técnica. Ele consiste no quê? Nós criamos uma conta provedora que recebe a aplicação. Então, ela fica lá no alto nível da aplicação. Quando nós vamos instalar um cliente, a gente cria a sub-account dele. O BTP, esse conceito do multitenant não é exclusivo da SAP, na Azure, Microsoft também acha a mesma coisa. Tá? Quando você faz isso, internamente, ele segmenta todo o tenant lógico, ou seja, o banco de dados é o HANA, é um banco de dados, mas existe um container lá daquela sub-account. Todo o sistema de acesso fica fechado também para a sub-account, ou seja, jamais o cliente A vai conseguir entrar no cliente B e vice-versa, porque está totalmente segmentado. E isso com base em certificações ISO, que é o que o BTP tem. Então, agora sim, o ambiente, tecnicamente, parou no ar. Fala, ó, é aqui que nós vamos seguir. Ok. Bom, quando a gente falou, vamos fazer, a gente falou, bom, será que isso para de pé funcionalmente? Não vamos sair migrando uma solução nossa gigantesca como conciliação de cartões. Vamos começar com alguma coisa do zero para fazer a prova de conceito. E aí, nós entramos nas soluções financeiras. Uma coisa que sempre me incomodou é como o cliente interage com os bancos. Essa interação, eu nunca gostei daquilo. Arquivo KNAB que não é criptografado, KNAB que às vezes passa de máquinas em máquinas e vão para várias pessoas, o layout está na internet, todo mundo pode ir lá mexer, fazer, editar, né? E, no final, falar, mas não tem problema. Por quê? No final, vai parar no Internet Bank e alguém vai ter que ir lá aprovar. Exatamente. Quem é? O CFO. E eu já tive conversas com o CFO que, do lado dele, falou, não, João, espera um pouquinho que eu tenho que fazer uma aprovação aqui. Aí, ele chegava para ele e falou, tá, beleza, podemos continuar. Eu falei, tá, só quero parar um pouquinho aqui. O que você aprovou? Ah, eu aprovei pagamentos. E, tá, quantos? Ah, sei lá, tinha uma centena. Como é que você sabe que está certo isso daí? Ele, faz só uma amostragem. No final, ele confia. Então, ele não sabe que ele está aprovado. Isso é um risco. Mas, até então, não tinha muito o que fazer. Com o BTP, nós começamos a pensar nisso daí. E aí, vamos começar a entrar também com questões de IA e governança. Então, nós decidimos criar uma suíte financeira de interação com os bancos para fazer processo de saldos e extratos. Saldo em tempo real, de todos os bancos numa única tela. Fala, João, mas isso não é tão tecnológico. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um cliente, esse de BH, inclusive, ele até participou lá do Inside Track BH, que ele tem 53 contas correntes. E ele tinha uma pessoa que entrava durante o dia no Internet Bank de 53 contas para pegar o saldo, para colocar numa planilha de Excel, para que a diretoria tomasse uma decisão. Fiz uma tela, conectei com todas as APIs do banco, trazendo em tempo real numa tela só, a própria direção pode entrar lá e ver o saldo a hora que ela quiser. Uma coisa simples, básica, que transformou a vida de uma pessoa que fazia um trabalho, né, que agregava muito, e da própria diretoria, que agora não precisa ficar esperando, né, até a planilha ficar pronta. Modernizamos o processo de pagamentos. Então, quando faz o pagamento, roda o quê? Roda aquele pagamentozinho, que faz um F110, que vai gerar o arquivo, que vai cair no banco. Aqui, nós vamos fazer um processo de pagamento, primeiro, multibanco. Já faz pagamento para todos os bancos de uma vez só, se quiser. Segundo, corre uma aprovação. Vai correr uma aprovação, essa aprovação vai cair com os aprovadores, e aí, no final desse fluxo, bate e chama a API bancária. Acabou com os KNABs. Captura dos extratos, cash pooling. Então, nós decidimos criar toda essa solução. E aqui onde entra a IA, porque nós começamos a mudar nosso formato de trabalho internamente. A IA permite isso. Quando você faz um projeto tradicional, você começa o projeto, vende o projeto para o cliente fica lá, tá, cadê a tela? A tela é a última coisa, né? Mas ele quer ver a tela. E ele fica esperando lá, impaciente, em querer ver aquela tela. Bom, com o advento da IA, essa parte foi eu que prototipei, inclusive, né? Nós construímos os protótipos funcionais, demorei 2 semanas, uma coisa que talvez demorasse meses aqui para fazer, um protótipo que funciona, ele só não está conectado numa base de dados, mas tem regra de negócio, o cliente navega e ele vai refinando para você. Então, antes de sair para a documentação, todo mundo
quando vai começar o desenvolvimento, documentação, já sabe o resultado final, inclusive o cliente. E aqui entra a questão do contexto. Como é que eu consegui fazer em 2 semanas? Porque eu tinha o contexto. Eu não cheguei para a IA, lá para a cloud, e falei, ó, IA, eu quero uma tela de pagamento que faça isso, que faça aquilo. Sugere aí para mim, vê o que sai aí. Não, eu tinha o contexto. Ó, eu quero uma tela de pagamento, ela tem que ser multibanco, eu quero um fluxo de aprovação, eu quero que você coloque riscos, eu quero que você use geolocalização. E ela foi construindo para mim. Depois eu fui o quê? Refinando. E no final desse processo, quando eu fiz o primeiro protótipo, eu falei, bom, os demais têm que seguir um padrão. Eu pedi para ela criar o prompt para mim. Eu tenho que prototipar mais coisas, mas já cria o prompt para mim do padrão aqui, porque depois não preciso perder tempo aqui com se é azul, se é vermelho, se é amarelo, o botão que eu quero. Eu só vou te dar o contexto do negócio, e você vai seguir. E ela fez isso. E eu fui embora cada vez prototipando mais rápido. E cheguei em todos esses protótipos, criando um site lá de experiência.ypsiltecnologia.com que eu entrego para os clientes. Então, o cliente, vou vender essa solução para um cliente. Cliente, está aqui, ó, entra aqui e olha, testa, navega, seja feliz. Então, isso ajuda muito o nosso processo. Aqui é a tela de pagamento, exatamente o que eu falei para vocês, já com uma visão adequada ali para a pessoa que está fazendo a proposta de pagamento, com ferramentas, inclusive, de geolocalização. Então, eu defino que o aprovador está em São Paulo. Aí eu capturo que a aprovação dele está vindo lá da China. Bloqueia a proposta. Então, aqui a gente consegue, através de quê? Serviços. BTP possui um serviço de geolocalização. Então, é por isso que é importante, uma coisa vai se conectando com a outra. Tá? E os demais, monitor bancário, dashboard de saldos, cash pooling, monitor de DDA e assim por diante. E também, né, a parte de contabilização. Por quê? Tudo no SAP você tem que validar a contabilidade. Então, eu fiz especialmente para os contadores, a hora que ele quer validar a contabilização, ele cria o razonete, débito, crédito, exatamente como um contador gosta de ver os lançamentos. Então, tudo isso para quê? Agilizar o nosso processo. E, por fim, nós criamos nossa própria IA, o Lu. Então, o Lu está plugado dentro da tela ali de pagamento, conhecendo todo o contexto da solução, então ele não olha a internet, ele olha a documentação da solução, ele olha o documento de configuração daquele cliente, o manual do usuário, e com isso ele consegue dar respostas e executar o processo. Você pode mandar ele fazer uma proposta de pagamento, ele vai começar a te perguntar de que data, vence hoje, vai pagar hoje, em que banco. Então, ele executa para você a construção de uma proposta de pagamento, porque ele tem todo o contexto detalhado. E aí, nós entramos na segunda parte, que é justamente o contexto. Como é que nós conseguimos criar esse contexto? Bom, nós temos uma área de um ecossistema da Y. Esse ecossistema ele tem hoje 10 agentes de IA, que está fazendo, cada um fazendo a sua parte. Então, eu vou exemplificar aqui o conciliador de DDA. Como é que ele foi construído? Nós temos o próprio Lu, que é o agente de requisitos. Tá? Ele foi treinado para fazer uma documentação de padrão UML. Então, nós demos mais um passo para trás. Se a gente pegar antigamente, quando o pessoal usava o ML, né, todo aquele protocolo do ML, você demorava meses para fazer uma documentação antes de começar a desenvolver. Então, aí se criaram aqueles processos ágeis, né, para você tira um pouco de documentação e já começa a desenvolver, porque demorava muito, custava muito caro. Então, se agora eu tenho uma IA que pode me acelerar o processo de construção de documento, por que eu vou deixar uma documentação pobre? De novo, eu preciso gerar contextos. Contexto tem que ter riqueza de informação. Então, o primeiro passo é, vamos voltar para o padrão UML. E aí, criamos e treinamos o agente de requisitos para que ele faça todo esse padrão de UML quando a gente colocar qualquer coisa lá que nós queremos de requisito. Uma vez que a gente coloca o requisito, vou pegar o exemplo do DDA, como eu citei, eu fiz uma reunião via Teams com um funcional, vamos falar sobre DDA, conciliação de DDA. Ficamos 30 minutos. E conversamos ali e tudo mais, sobre o processo, o que tinha que ter, o que não tinha, quais eram as regras de negócio e tudo mais. Baixei essa transcrição, subi no agente de requisitos e falei, olha, me prepara aqui toda a documentação com base nessa reunião. Ele criou
Todas as features, documento funcional, requisito funcional, não funcional, casos de uso, testes. Ele criou uma documentação gigantesca. Demoraria pelo menos 2 meses, 3 meses para fazer aquilo. Ele fez aquilo em minutos, com base numa conversa de 30 minutos. E, claro, vai fazendo processo, no final, a validação humana, sempre. Então, fomos lá, olhamos, lemos, tudo bonitinho, e falamos, é isso mesmo. Daí para frente, o que ele fez? Ele foi lá no Azure, que é o nosso repositório, e estruturou toda a wiki dele, com as documentações, tudo bonitinho, tudo lá, já separando em backlogs para execução e criando as sprints. Então, hoje, se eu pego o nosso processo, eu tenho sprint já planejado até o final do ano para execução, tudo planejado. E aí você consegue, poxa, preciso ter mais recurso, preciso ter menos recurso, como é que eu vou atacar? Então, isso a IA consegue te dar. Por quê? Contexto. E aí a gente entra, essa documentação, ela é imutável. Ninguém coloca a mão nela. Então, vamos imaginar, tá, João, mas se eu tenho o requisito lá, 008 lá, que eu estou vendo que tem que ter uma modificação. Bom, então você abre um backlog lá no Azure, referente àquele requisito, e lá nas observações você vai interagir. Você coloca lá o que você quer, pode subir uma transcrição de reunião, não importa, você vai colocar o contexto da alteração ali. O segundo agente, que é o de auditoria, vê que houve uma modificação. Ele vai pegar aquilo, vai entender se é realmente uma modificação, se é um comentário aleatório. Sendo uma alteração, ele vai encaminhar isso para um agente delta. Esse agente delta tem por objetivo reformular e ajustar aquele requisito. Feito isso, ele coloca num agente de publicação, onde a pessoa, o funcional, vai validar se realmente aquilo está correto ou se tem que corrigir, fazer algum ajuste. Deu ok, ele volta no Azure, faz a atualização da documentação, aquela que ninguém mexe, já gera o versionamento, inclusive, tudo com versão, a gente sempre tem o acompanhamento de tudo que mudou, e já gera um backlog novo. E esse backlog novo segue para o desenvolvimento. Então, esse ciclo é que permite que o contexto nunca fique desatualizado. E daí para frente, qual a fase que nós estamos agora? Bom, se agora eu já tenho o código-fonte no Git do Azure. Eu tenho aqui a documentação toda completa. Vou para o desenvolvimento. Então, agora eu tenho o contexto para ir para o desenvolvedor. Então, agora o desenvolvedor, por um acaso é o Cloud, tá? Ele tem lá agora um agente de desenvolvimento que está lendo o código, a documentação e o requisito do backlog. Então, ele tem condições de desenvolver o que nós queremos, conforme o prompt do padrão de desenvolvimento da companhia. E já rodar um teste de desenvolvedor. Então, ali já começa a dar o quê? Velocidade nesse fluxo de teste do desenvolvedor. Então, esse é o contexto todo de aplicar a IA com múltiplos agentes. Ah, João, mas você está usando a cloud. Se a cloud falir, não tem problema, porque os prompts estão lá, a documentação está lá, é só a gente plugar em qualquer outra IA. Ou se a gente quiser criar a nossa LLM, também funciona. Ou seja, isso não gera dependência. E você tem a empresa toda trabalhando dentro de um único fluxo. E é justamente isso. Agentes com Azure, backlogs e os agentes visualizando. Esse fluxo aqui, que é a nossa plataforma de governança autônoma, que a gente apelidou do AGP. Aqui é o exemplo. Então, você vê aqui o nível que chega, tudo isso aqui gerado pela IA. Tá? Ninguém colocou a mão para criar nada disso daqui manualmente. Então, ela criou toda a documentação, ela faz links, ela vincula tudo aquilo, quando tem associações, para você quiser navegar, olhar isso, gera ali todas as features, os backlogs, e a única coisa que as pessoas têm que fazer é gerar suas próprias atividades. Então, isso aqui é o contexto que evita os vilões, né, de atrapalharem o seu trabalho. E, de uma forma lúdica aqui, né, que a gente coloca, que é o quê? O núcleo do nosso contexto com agentes mais humanos trabalhando em conjunto no mesmo processo, resultando nessa celeridade. Então, hoje, nós temos uma taxa de 89,2% de sucesso. Nossa meta é atingir 95%. Ah, João, mas por que não 100%? Porque se um dia tiver 100%, tem alguma coisa errada. Nunca vai ser 100%. Nunca uma IA pode ser 100%. Se alguém acha que está sendo 100%, olha direito que alguma coisa está funcionando errado.
Então, 95 para nós é um índice aceitável, a gente tem que melhorar um pouquinho, estamos trabalhando para isso. E aí entra, né, isso eu quero até puxar algumas coincidências, que eu não acho coincidências, né? Nós, em 24, falamos, temos que ir para a BTP, quando for para a BTP, já vamos pelas APIs da SAP. Bom, a SAP, em abril de 26, me fala, já baixa essa norma aí de compliance de API, ou seja, a Y já antecedeu isso. O Sapphire, que ocorreu em maio, a SAP, ela lançou o BIPE. O BIPE não é solução, tá, gente? O BIPE é conceito. O BIPE é a união de BTP com BDC mais IA. A novidade ali foi a parceria com a Anthropic, da SAP, né, que foi a grande novidade. Mas o conceito que está por trás do BIPE, que a SAP colocou, é que um agente de IA só opera bem quando existe rastreabilidade, governança, dados estruturados, documentação e processos bem definidos. Que é justamente tudo que eu expliquei para vocês, do Azure, dos wikis, das documentações. São 5 passos do sucesso para qualquer implementação de IA, independente do segmento, seja para o que for, implementar SAP, trabalhar no dia a dia, fazer soluções, para qualquer coisa da sua vida. Então, hoje, os desenvolvedores, na verdade, eu considero eles como engenheiros, porque o trabalho deles é revisar o que uma IA fez. Então, ele tem que ter uma capacidade de revisão, não mais de codificação, ficar codificando milhares de códigos ali. Não, o nível sobe, muda o processo, de todo, do funcional muda. Eu tenho um agente que configura. Para que eu preciso de um oficial configurando? Não, preciso configurar, analise. Então, o perfil profissional vai mudando com essa implantação. E a terceira coincidência, aconteceu semana passada, retrasada, que o próprio CEO da SAP disse que em 3 ou 4, 5 anos, a SAP não vai ter mais desenvolvedores. Nós já estamos fazendo isso. Então, são 3 coincidências que a Y se antecedeu à própria SAP e é o nosso caminho de sucesso, que nós estamos colhendo muito sucesso com isso para nós e nossos clientes. Eu mostro isso para os nossos clientes, eles querem que a gente implante para eles também. Eu tive reunião com o cliente quando eu mostrei nosso sistema de governança e falou, você não quer fazer a consultoria disso aqui para mim, não? Então, é um processo válido e funcional. Como próximos passos, né, porque eu falo, isso aqui não é uma apresentação, tá, gente? Isso aqui é uma história. E ela é uma história que ainda não acabou, ela está sendo contada. Eu uso esse contexto aqui desde o primeiro Inside Track que foi em Fortaleza. E cada Inside Track vai recebendo alguma coisa a mais, que é o que está acontecendo na Y. Então, eu estou trazendo no Inside Track o que está acontecendo dentro da Y Tecnologia. Então, agora nós vamos superar a etapa dos desenvolvedores. Qual que é a nossa próxima etapa? Delivery ao cliente. Bom, nosso repositório vai estar como? Vai ter temos o código, temos a documentação, temos os testes, temos a configuração do cliente, né? Então, qual que é o próximo passo agora? O agente de IA configurar a solução. Para que eu preciso de uma pessoa pegue algo, entre no sistema e comece a configurar? Está tudo lá, o contexto está lá. Eu preciso do input só do cliente. Qual que é a conta contábil? A dele é A, a do outro é B. Mas ele vai fazer o mesmo processo. Então, ele já configura, roda um ciclo de teste automático, gera evidência e já mostra para o cliente. Então, essa é a próxima etapa que nós vamos seguir. E a última etapa vai ser a sustentação. Então, se eu tenho a configuração do cliente, se eu tenho o contexto, se eu tenho o manual, se eu tenho tudo, quando o cliente abre um chamado de alguma coisa, o N1 é o próprio agente, que já vai poder olhar as documentações, a configuração e gerar para o N2 já uma sugestão, uma recomendação sobre aquele incidente. Então, ao final, a gente vai ter todo o nosso ecossistema performático, eficiente, em máxima eficiência, com tudo isso amarrado, mas com governança. Sem governança, ou se nós, em algum momento, abandonarmos ela, tudo cai, não para mais em pé. E não é sorte. Todas as coincidências que aconteceram ali não foi puramente sorte, é método. Um método que nós escolhemos sabendo dar o passo para trás. Nós demos já os 3, 4 passos para trás para conseguir dar 2 para frente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado.